Vamos acalmar nossos corações, nos sintonizar com Deus e Jesus. Cristo, nosso Senhor. Hoje eu peço que o Senhor traga muita luz aos nossos corações e que o Senhor abençoe a nossa alma, que possa dar toda a instrução possível à oração, para que ela se inspire e nos mostre tudo o que for necessário para enriquecer nosso aprendizado. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a mediunidade, mecanismo da mediunidade, assistência dos espíritos. Então, essa é a terceira parte, ainda vai ter mais a quarta parte dos médiuns. Tá? Ele é muito importante da instrução prática, foi o primeiro livro dos médiuns de Kardec. Após a instrução prática, ele escreveu o livro dos médiuns. Quando nós queremos ter, assim, concentrado o ensinamento sobre a mediunidade, está nas instruções práticas. Então, é muito importante. Ali nós temos vocabulário e nós temos bem condicionado, bem apertadinho o ensino, que depois ele se estendeu de uma maneira muito maior o livro dos médiuns. Então, vamos falar dos médiuns escreventes e psicógrafos. O médium, ele sempre vai ter que se esforçar. A mediunidade, o avanço da mediunidade, depende do esforço, do nosso caráter, da nossa moral, da nossa ética e dos nossos bons costumes. Por essa razão, nós falamos da importância do médium na autohigienização, na autorreforma íntima, para que ele aprenda a separar o que é do outro e o que é dele. Porque quando nós somos médios nervosos, médios chiliquentos, quando o espírito fala conosco, nós já ficamos chiliquentos, já ficamos bravos, já discutimos, já estamos, de alguma forma, atrapalhando a informação. Por essa razão, o médium, que ele é educado, ele sabe ouvir. A educação nos coloca a ouvir, a analisar e observar o que é que o outro está falando para nós. Tanto escrever como psicografar é o mesmo ato. A diferença está no médium de escrever a informação. Eu e o outro falar a informação. A forma informativa é sempre a mesma. É a forma que vem na nossa mente, o espírito fala na nossa mente e nós escrevemos. O espírito fala na nossa mente e nós falamos, repetimos. Usamos as nossas palavras, o nosso vocabulário para passar a mensagem. Então, quando o médium é educado, ele não perturba a mensagem, ele não agride a mensagem, porque ele passa a mensagem como ela é, na sua realidade. E isso é muito importante, a educação mediúnica. E a educação mediúnica não existe sem a reforma íntima. A escrita, converger todos os esforços. Podem ser relações tão contínuas e muito regulares. Então, o médium que ele usa da escrita, ele pode desenvolver de uma maneira contínua e regular. O mesmo será o médium escrevente e o médium falante. É o mesmo processo. Desenvolvemos com a mesma aptidão, com a mesma responsabilidade, qualquer ação que venhamos desenvolver com a nossa mediunidade. A escrita, pela qual os espíritos revelam a sua natureza. Então, quando o espírito escreve, ele fala para o médium na mente, o médium sente o fluido do espírito, se o espírito é bom
ou se o espírito é mau. Quando o fluido é bom, eu me sinto bem, eu me sinto calma, eu me sinto serena, eu me sinto tranquila. E somente a minha mente absorve a fala. Quando é um espírito mau, ele me intoxica, porque ao se aproximar-se de mim, ele traz a sua carga fluídica de ódio, de raiva, de vingança, de dor, de sofrimento. E o médium, ele, quer na escrita, quer na fala, ele já compreende a característica do espírito. Só pelas informações fluídicas e a fala, pensamento, ele já sabe com quem ele está falando e vai escrever de acordo com a personalidade e o fluido do espírito. É isso que é uma informação. Então, o médium tem as duas informações, a informação mental e a informação fluídica, para que ele escreva com segurança. Então, o médium vai ter que analisar, pensar e observar essas duas condições. O seu grau de perfeição ou sua superioridade moral. O espírito, que ele tem uma ética, uma moral, ele vem e fala com essa ética. O espírito mentiroso, falsário, hipócrita, ele vai nos passar a falsidade, a hipocrisia, a mentira. Ele vai passar. E isso o médium vai registrar no fluido também. Então, o médium, se preparado, ele estando pronto, vai dar tudo certo. Na escrita, conhecer os seus pensamentos mais íntimos, podemos julgá-los e apreciar-lhes o valor. Então, o médium, que ele conhece os fluidos, bons e maus, ele pode avaliar com profundidade o espírito comunicante. Na hora, à medida em que o espírito, isso estou falando para os que escrevem, para o que fala. Tanto faz eu falar como escrever, o espírito vai estar comunicando para mim através do fluido e da forma pensamento. A diferença da escrita é que o espírito fala muito mais rápido do que eu posso escrever. E também, né, quem já trabalhou com psicografia sabe disso. A mente do espírito é rápida demais e eu tenho dificuldade de escrever. É mais fácil falar o que o espírito fala, porque é só uma transmissão. Pega daqui, tá? E na escrita, embora podemos avaliar com muito mais profundidade o erro moral do espírito, não o erro da escrita, não o erro da fala, porque a forma não importa, mas o fundo moral, o fundo ético, não importa se falou errado ou certo. O que importa é o que ele falou, se aquilo tem moral e tem ética. É isso que importa para nós médiuns. A faculdade de escrever é suscetível de desenvolvimento pelo exercício. O mesmo se dá para desenvolver a aproximação dos protetores, aprender a receber a orientação do anjo da guarda. Tudo é um exercício. Aprender a fazer a prece 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, é um exercício. Tudo se desenvolve, tudo se aprimora. Nós não nascemos aqui já desenvolvidos. Nós viemos para aprimorar a nossa mediunidade, esse dom que nós recebemos. É pela influência do espírito que se escreve. E, se este não for chamado, não virá. Presta atenção nisso. Se você não chamar o seu avô, o seu tio, o seu irmão, se você não chamar a sua família para se comunique com você, não virá.
não virá. Não adianta o médium ficar achando que vai vir. Não, você tem que fazer a evocação. Você tem que pedir. Agora, se o espírito não vir, é outros 400. Mas se você ficar numa mesa mediúnica esperando no nada, não vai acontecer nada. Porque aqui está a primeira informação de Kardec. Ou você evoca, ou ele não vem. Ou aparecerão qualquer outro espírito brincalhão ou zombeteiro, porque você não evocou o espírito certo. O pensamento é tudo. A forma, nada é. Não existe fórmula para falar com os espíritos. Não existe fórmula da prece. Pois não se preocupe com isso. Nós devemos usar de muita simplicidade para que os espíritos nos ouçam com clareza. A forma, a aparência, a figura, a fisionomia, conformações, detalhes, configurações, doença, fraqueza, vigor, força. Tudo isso é informativo. Tudo é informativo. Porque quando eu vejo um rosto de um espírito, eu posso ver se ele está bem, se ele está mal, o que ele quer falar comigo. A conformação, o detalhe das suas roupas, detalhe do que aquilo que ele me mostra, detalhe do local, da estrada, das árvores, das flores, dos campos. O espírito pode me mostrar, o espírito mostra. Isso são figurações, são meios apenas para que eu aprimore o meu crescimento. Pode me mostrar doença, pode me mostrar fraqueza, pode ser forte. Então, todas essas informações para nós, são importantes para que melhoremos a nossa mediunidade. Mas o pensamento do espírito é que é tudo. Não é a forma com que ele se apresenta, mas o seu fluido e a forma mental com que ele vem até nós. A forma, só existe uma forma de resolver esse problema. A forma que aparece, o espírito está assim, está dessa forma, você soluciona o problema. Não preocupa porque ele é um índio, porque ele é um preto, porque ele veio dessa forma. A forma pouco importa, resolva o problema. Pergunta para ele o que ele quer, o que ele precisa, por que ele está ali. A pergunta deve ser inteligente e não se preocupar com a roupa que ele veste, ou com a aparência que ele tem, ou se traz a sua etnia, ou a sua raça, ou seus méritos. É isso que você tem que observar, a forma mental e não a aparência física. Invocá-lo pelo pensamento. Todo pensamento contínuo, nós chegamos até onde queremos. Mas pedir em nome de Deus. Quando nós, médios, pedimos em nome de Deus para falar com alguém da família, com o anjo da guarda, nós criamos um elo de ligação maior com os espíritos superiores. Então, sempre pedir em nome de Deus, sempre. Isso é fundamental. É necessário chamar por um espírito que seja simpático, que te respeitam, que tem carinho por você, que queiram te ajudar. De ordem geral, os avós, alguém muito querido, um irmão, uma mãe, um pai, eles vêm porque amam seus filhos e os querem ajudar. Virão de boa vontade. Então, o médium deve pedir para que eles venham e se comunicam. Ele virá de boa vontade se nos é afeiçoado, quer dizer, alguém que me ama. Os obsessores de ordem geral não vêm de boa vontade, mas eles acabam vindo de livre e espontânea vontade. Mas é importante que o médium, para estar com seu anjo guardião, deve evocá-lo. Seus espíritos protetores, evocá-lo. E assim serão os espíritos familiares e amigos.
ele estará disposto a secundar, ajudar, apoiar, auxiliar o nosso esforço. Sempre que o médium tiver boa fé, tiver um coração amoroso, procurar aperfeiçoar-se, os espíritos ali estarão, ajudando e amparando. De preferência, um parente, um amigo. Então, isso está lá no próprio Kardec. Evoque um parente seu, evoque um amigo que te ama, para que ele venha te auxiliar, te amparar, te ensinar. É esse o nosso trabalho, essa relação de amor, de ternura com o mundo dos espíritos. É fundamental termos consciência disso. Sempre útil evocar o espírito familiar. É raro, muito raro, os espíritas que evocam o seu espírito familiar. O ensino de Kardec, ele precisa voltar nas suas bases. Precisa voltar nas suas bases. Evoque seu protetor, evoque seu espírito familiar, evoque um espírito amigo para que ele te auxilie. Pode acontecer que esse parente ou amigo esteja numa posição que não possa acudir o vosso apelo. Existem várias condições, mas vamos dizer que esse espírito esteja num trabalho, esteja realizando um trabalho e ele não possa sair para te atender. Pode ser que esse espírito esteja preso ainda numa região umbralina, ainda precisando de socorro, e você não está apto a socorrê-lo, pronto para aliviá-lo. Então, neste caso, não te será permitido. Virá aquele que tem uma vibração mais amorosa, mais contínua, de ternura, afabilidade, doçura, para te ajudar. O médium, ele tem que evocar os seus espíritos. Atenção e cuidado. É evidente que o espírito não pode responder se não fizer uma pergunta. Esse é outro velho problema dos médiuns. Médium senta na mesa ou fica esperando, o espírito fica lá inútil, meia hora, 40 minutos, sem fazer uma bendita de uma pergunta. O que eu posso te ajudar? O que você precisa? Boa noite, bem-vindo. Você me conhece? O que nós podemos fazer juntos? O que você precisa? Se o médium não perguntar, não vai acontecer nada. Você vai ficar 40 anos sentado lá na mesa mediúnica, vai morrer e não vai conversar com seu anjo da guarda ou com seu espírito familiar. Ele pode estar lá, mas é você que pergunta. É o médium que pergunta, é médium que fala, é médium que questiona, é médium que quer conversar. Para com essa teoria ultrapassada, que eu não sei de onde que apareceu, que você não pergunta. Isso não existe. Isso não são informações kardecianas. Então, volta na base kardeciana e começa a viver pelo ensino dado por aquele que estudou profundamente a vida dos mortos, desprezado por quase todos os iniciantes. Não querem fazer pergunta, o que cai do céu. A pergunta deve ser objetiva, para que a resposta seja simples, sim ou não. Então, quando fizer uma pergunta, quer para o anjo da guarda, quer aos espíritos protetores, faça uma pergunta que ele vai responder sim ou não para você. Então, não faça uma pergunta que ele tem que fazer um relatório, de jeito nenhum, porque o espírito não vai fazer. Você faça uma pergunta, sim ou não, rápido assim. Atenção, cuidado. Quanto mais simples, melhor. Não fazer perguntas fúteis, de interesses privados, porque você quer saber da vida dos outros.
público, que você quer se envolver com problemas que você não tem nada a ver, favoritos, protegidos de um soberano. Você tem que entender que ele vai fazer pergunta para você sobre a sua vida. Tá? É isso que Kardec falou, que nós não somos pitonisas. O que é pitonisa? A pitonisa é aquele que ele pergunta e ele responde da vida do outro, da vida dos outros. E Kardec vem falar que isso daí nós não devemos nos ocupar com a vida dos outros. Devemos nos ocupar com a nossa vida, com os nossos espíritos, com o nosso trabalho. Quanto mais simples, melhor. Médiuns, sejamos benevolentes, simpáticos. O que é recolhimento? A minha mente está voltada a Deus, voltada ao meu anjo da guarda, à minha equipe de trabalho, aos meus protetores. Reunidos, um desejo sincero, uma firme vontade. Então, o médium tem que ter vontade. Não adianta ele falar, eu sou médium e eu vou para o centro espírita e eu vou ficar lá feito besta, não. Não é isso que se faz. Médium tem que saber, sou eu, e depois eu. É a minha vontade, é a minha realização, é a minha conquista. Sou eu que vou realizar o meu trabalho. Eu estou aqui numa escola de aprimoramento. A vontade do médium é uma liberação paciente e perseverante. Quem libera o seu trabalho é você. É você que quer escrever, é você que quer psicografar, é você que quer receber seu anjo da guarda, é você que quer perguntas e respostas. Não fique esperando dos outros, porque você não vai crescer e não vai aprimorar-se. É sustentado pela prece que dirige pelo espírito evocado. Então, ore para que aquele espírito amigo ou familiar venha até você. Principalmente o espírito familiar, porque é ele que vai instruir totalmente o seu destino familiar. Porque ele está ligado na casa, na família, nos filhos, conhece cada peça do nosso lar. Vontade do médium. Recolhimento é favorável pela solidão e o silêncio. Por que o centro espírita tem que ser silêncio? Para não causar perturbação. Nós devemos estar calmos, tranquilos. O ambiente tem que ser propício. Nada de conflitos, nada de confusão, nada de barulhos exagerados. Pelo distanciamento de tudo quanto possa ocasionar distrações, não só do nosso olhar, mas da mente. Da mente. Porque o barulho sai, as coisas que saem fora do lugar podem nos desorganizar. Então, o médium tem que procurar ter calma, suavidade, e se não tem, começa a pedir. Sua casa é bagunçada, começa a pedir para ter calma. Sua casa é desordeira, começa a pedir para que sua casa tenha ordem, disciplina, organização. Tenha calma na hora da prece, que o anjo da guarda pode vir trazer todo um lenitivo. Você tem que pedir, porque se você não pedir, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Evocar e esperar. Por 10 minutos, 15 minutos. No máximo, durante 15 dias, 30 dias, 60 dias ou mais. E depois de 90 dias, se seu anjo da guarda, seu espírito protetor, seu espírito familiar não quiser falar com você, é inútil evocar tal espírito. Ele deve estar ocupado ou reencarnou, aconteceu alguma coisa. Kardec fala 90 dias. Para você ficar 10 minutos, 15 minutos durante 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, evocando o vosso anjo guardião, vosso espírito familiar. Eu espero que vocês tenham êxito nesse trabalho, porque isso daí quem está falando é Kardec, o grande instrutor, o grande mestre da doutrina dos espíritos.
Colônia espiritual. A colônia espiritual é um local onde nós levamos os espíritos. Tá? Você pode formar tantas e tantas colônias espirituais. Essa colônia espiritual está em alto mar, então ela recebe toda a energia solar, a energia lunar, a energia das águas. Então ela é totalmente fluídica, onde existem todos os departamentos. Então, você pode ver que existe departamento de todos os tamanhos, médico, hospitalar, para crianças, velhos, para que sejam socorridos os espíritos. Então, isso daqui é fundamental, que o médium aprenda a levar os espíritos para as grandes colônias espirituais. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por fato, médium. Ser médium é algo muito bom, é muito importante ser médium. Eu amo ser médium, acho que foi a maior bênção que Deus me deu, dificuldade para aprender, mas hoje, vocês que estão aqui, que têm a facilidade de ouvir, de aprender, estão nos seus lares, aprendendo o que para nós era muito difícil. Muito difícil achar um grupo que nos orientasse, que nos ensinasse. Hoje nós temos a bênção da internet, da aula, vocês podem rever e tudo mais. Nós somos hoje um mundo extremamente gratificante. Isso é muito bom. Então, eu desejo para vocês uma boa noite e que a paz esteja com cada uma de nós.